Nós já discutimos que o cálculo das estimativas de associação no estudo de caso-controle possui algumas particularidades. Um ponto importante é justamente a situação especial de quando estamos lidando com estimativas de associação na presença de pareamento. O pareamento é uma das estratégias adotadas quando se enxerga a necessidade de tornar mais semelhante, mais próximo o nosso grupo de casos do nosso grupo de controles. Como exemplo, se soubéssemos da influência do sexo e da idade em determinada condição que estamos estudando, poderíamos fazer um pareamento para essas variáveis, buscando afastar a influência delas na nossa avaliação. Para isso, tendo aqui uma lista hipotética de casos, teremos que buscar para cada um desses casos um par possível. Por exemplo, uma mulher de 46 anos poderia ser comparada a outra mulher de 44 anos. Temos algo muito próximo aí no que diz respeito à idade e o sexo. Uma mulher de 55 anos seria comparável a uma mulher de 56 anos, identificada aí na nossa busca de controles. E assim por diante, um homem de 57 com um homem próximo da sua idade, até identificarmos os pares possíveis para todos os nossos casos. Nessa situação, a nossa razão de produtos cruzados pode dar uma estimativa enviesada, uma estimativa falsa, pois aqui precisamos, na verdade, lidar com a existência desses pares. Precisamos fazer as razões dentro dos pares concordantes e discordantes, em vez dos indivíduos. Como funciona isso? Resgatando essa situação hipotética, após termos definido os casos de controles e coletadas informações, poderíamos observar a presença ou não de exposição e não exposição dentro de cada um desses pares. Feito isso, podemos agora identificar quais são os pares concordantes e discordantes. Quais seriam, nesse caso, os pares concordantes? Ou seja, indivíduos que faziam parte do grupo de casos e foram expostos, indivíduos que faziam parte do grupo controle e também foram expostos. Temos essa situação aqui. Esse é um par concordante. Temos essa situação aqui embaixo também. Mas nós podemos buscar a situação de concordância não apenas nos casos expostos, mas também nos casos não expostos. E observamos essa situação aqui. Esse caso não exposto é uma situação de um par concordante. O mesmo acontece aqui. Temos então aqui nessa pequena amostra hipotética 4 pares concordantes. E quais seriam os pares discordantes? Aqueles em que nós não tivemos essa mesma relação. Justamente essa primeira situação. Temos aqui um caso que era exposto, fazendo um par com o indivíduo não exposto. Dentro ainda de casos expostos, temos outro par aqui, discordante. E aqui embaixo também, outro par discordante de casos expostos. Agora, dos casos não expostos, também temos aqui um caso não exposto que foi discordante da exposição no controle. Então, temos também aqui 4 pares discordantes. Esses pares discordantes serão justamente os responsáveis por nos guiarem na busca da nossa estimativa de associação. Mas, para isso, precisamos construir a nossa tabela 2x2 um pouco diferente da situação de um estudo de caso-controle sem pareamento. Para avaliação de um estudo de caso-controle com pareamento na tabela 2x2, em vez de termos aqui nas nossas colunas os casos e os controles, temos agora a divisão entre casos expostos e não expostos e controles expostos e não expostos. Dentro de cada uma dessas células, A, B, C e D, não teremos mais os indivíduos, mas os pares de indivíduos. Vejam que se estamos falando de pares,
temos aqui o que seriam os pares concordantes, ou seja, os casos expostos em que os controles também foram expostos. Também podemos identificar a situação dos pares de casos não expostos concordantes, que seria essa situação D, onde tanto os casos quanto os não expostos foram concordantes. Esses são os pares que não nos interessam na avaliação de uma potencial associação ou não entre a exposição e o desfecho. Pois mesmo na existência de uma associação, essa concordância não nos permite identificar esse desbalanceamento. Precisamos lidar aqui com a razão entre os pares discordantes. Chances, ou odds ratio, no caso de estudos com pareamento, nada mais é do que a razão entre o número de pares discordantes de casos expostos, ou seja, eu tenho os casos expostos e que são discordantes. Seria o valor de pares que temos em B sobre o número de pares discordantes de casos não expostos, que seria essa discordância aqui, C. Vamos estudar isso melhor com um exemplo prático? O livro de Epidemiologia, Teoria e Prática do professor Maurício Pereira traz um exemplo interessante dessa situação. Ele relata um resumo de um estudo que buscou avaliar se a vacina BCG intradérmica foi um fator de exposição associado aí com o evento da meningite tuberculosa. Era um estudo específico na cidade de Salvador. Para cada caso incluído, foi também identificado um controle pareado por idade e local de residência. Vejam que essa é mais uma daquelas situações onde não podemos simplesmente fazer a razão do produto cruzado. O estudo identificou 17 pares em que os casos e controles foram vacinados, 3 pares em que apenas os casos foram vacinados, 35 pares onde apenas os controles foram vacinados e, por último, 8 pares onde ambos os casos de controle não foram vacinados. Vamos preencher agora a nossa tabela 2x2. Então, a nossa primeira célula é aquela nossa célula de casos concordantes, onde o grupo de casos expostos foi pareado com indivíduos do grupo de controle também expostos. É justamente essa primeira situação, 17 pares em que tanto os casos quanto controles foram vacinados. A nossa exposição aqui que estamos estudando é a vacinação. Temos aí 17 pares concordantes. Os outros 3 pares eram aqueles em que apenas os casos foram vacinados, ou seja, é aquela célula onde eu tenho casos expostos e controles não expostos. É aqui que entra o número de 3 pares. Os 35 pares seria aquela situação onde apenas os controles foram vacinados, ou seja, seria a situação onde o controle teve a exposição e o caso não teve a exposição, não foi vacinado. Então, seria aqui a nossa situação dos 35 pares. E, por fim, os 8 pares onde ambos os casos de controle não foram vacinados. É a nossa última célula. Lembram de como fazer a razão de chances na situação de pareamento? Não vamos considerar aqui os pares concordantes e vamos simplesmente fazer a razão de B sobre C. No nosso caso aqui, 3 sobre 35. Essa razão chega a um total de 0,0857. Isso aí. Algo que podemos aproximar para 0,09. Esse foi o odds ratio, o nosso estudo da vacinação com BCG intradérmica e a sua potencial associação aí com meningite tuberculosa. Resgatando a nossa interpretação, temos um odds ratio abaixo de 1, o que indica uma associação negativa. Obviamente, conciliando com outras evidências, outras informações, temos que esse indicador é uma forte sugestão de que a vacinação, nesse caso, foi um fator potencial de proteção da meningite tuberculosa. Uma questão interessante de considerarmos
é que apesar de terem uma origem matemática diferente, o risco e o odds, e por consequência a razão de odds e a razão de riscos, são bastante semelhantes em algumas situações. Uma delas é na ocorrência de eventos raros. Há uma divergência entre autores do que seria esse ponto de corte de um evento, de uma situação rara, um desfecho raro. Fala-se em 5%, em 10%, mas o fato é que podemos observar essa relação com algumas simulações. Vejam, por exemplo, a apresentação dessa sequência de riscos e odds para a nossa discussão. Em uma situação que temos um risco de 0,1, ou seja, um risco de 10%, uma probabilidade de 10%, o odds para essa mesma situação, resgatando, odds é a probabilidade de um evento ocorrer sobre a probabilidade desse evento não ocorrer. Se a probabilidade é de 0,1, 10%, a probabilidade dele não ocorrer é 0,9, 90%. Temos um odds numericamente muito parecido com o risco. E uma situação onde já temos um evento aí ocorrendo com uma frequência de 20%, de 0,2, nosso odds ainda tem um valor próximo, mas já começa a se distanciar. Na situação de 0,3 ou 30%, esse odds já começa a ficar bastante diferente numericamente do que seria o risco. Conforme vamos evoluindo, essa diferença fica bastante visível, bastante sobreposta ao risco. Essa situação tem igualmente consequências na nossa razão de chances. Uma relação visual interessante dessa situação é identificada no artigo de Serda. Vejam aqui, nesse gráfico, temos no eixo X a frequência do evento, ou seja, o risco daquele evento, e aqui uma razão entre o risco relativo, ou razão de riscos, e a razão de chances, ou odds ratio. Vejam que até essa situação aqui de 10%, que seria o que alguns autores até chamam de evento raro, de fato, elas são bastante próximas. Temos aqui uma situação de um risco relativo de 2, onde a razão de odds também ficaria próxima disso. Conforme aumentamos a frequência aqui nessa simulação, vemos esse distanciamento das curvas com uma superestimação do odds ratio. E é esse o problema que podemos observar quando não temos essa situação de eventos raros. Podemos ter um valor superestimado. Imagine aqui essa situação, que é algo próximo de 14, um odds ratio de 14, quando o risco relativo daquela situação se mantém, não foi modificado, era um risco relativo de 2. Mas em algumas situações podemos estar muito próximos dessa superestimação.